pessoal, tudo bem? Professor Sandro aqui, professor de Biologia do Farroupilha falando, e eu queria hoje falar um pouquinho sobre evolução dos vírus, tá? Muita gente fica pensando assim, puxa, mas como é que surgiu o coronavírus? Será que alguém criou isso aí para matar a humanidade? Umas teorias de conspiração? É muito simples, tá? O que vai acontecer, gente? Ao longo da evolução, a gente tem aqui vírus, então, que eles vão ter um material genético, né, que é um DNA, na verdade, ou RNA, no caso do corona é um RNA. Mas independente disso, eles têm ao longo desse material genético aqui uma série de trechos com instruções que a gente chama de genes, olha só. O gene ele nada mais é do que um pedacinho do DNA ou do RNA, enfim, aí vai depender de qual é o vírus, que tem uma instruçãozinha, né? E a gente tem inúmeros genes com inúmeras instruções. Só que ao longo do tempo, essas instruções elas podem acabar sofrendo modificações, né? E se essas modificações forem vantajosas para a disseminação desses novos vírus, elas acabam se mantendo. Ele, em algum momento, ele conseguiu ter mudanças nos seus genes e acabou criando novas instruções, como, por exemplo, atacar os brônquios, ser transmissível pelas secreções e contaminar os seres humanos, né? Então, por exemplo, em algum momento essa instrução aqui não contaminava os seres humanos e quando teve uma mudança, né, por causa de radiação, alguma coisa assim, ele acabou criando essa nova instrução. Muitas dessas instruções novas que foram criadas por mutações, por mudanças aqui, acabaram não dando em nada e como não eram vantajosas, o vírus simplesmente foi eliminado. Mas aquelas instruções que deram algum tipo de vantagem para esse DNA continuar sendo passado para as próximas gerações, acabou ficando porque foi vantajoso. O livro do Richard Dawkins, o nome do livro é O Gene Egoísta. A gente passa a entender um pouco, né, depois de ler esse livro, como é que funciona essa questão o que for vantajoso acaba sendo passado ao longo das gerações do ponto de vista dos genes. Tranquilo? Então tá, uma boa leitura, boa quarentena para vocês.